Oi, 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 pessoal. Bom dia, bom dia. Olha eu aqui de novo. Meu Deus. Para mais um dia, né? Mais um dia para compartilhar, mais um dia para agradecer, mais um dia para alcançar a presença de Deus, mais um dia para despertar para as coisas que ele tem para nós. E eu estava aqui no meu momento com o Senhor, minha oração, meu agradecimento. E glória a Jesus por esse despertar que vem dele. E o Senhor me deu uma canção que eu sou apaixonada por essa canção. Mas antes disso eu quero compartilhar com vocês o que me aconteceu ontem à noite. É por isso que ele me deu essa canção hoje. Eu tava agradecendo, né? E glorificando a ele. E essa canção veio ao meu coração. Ontem eu tava numa programação da minha igreja, Lagoinha Floripa. Glória a Deus. Nossa, tão amada, tão sonhada, tão orada. E hoje Lagoinha Floripa existe. E nós estávamos lá, encontro de GCs. E tava tudo lindo, tudo certo, foi maravilhoso. Muitos planos, muitas coisas que o Senhor tem colocado no coração do povo dele, que ama ele, que adora ele. E saindo de lá, eu comecei a passar muito mal. A gente estava a caminho de casa, eu comecei a passar mal, me deu uma crise asmática. Eu sou asmática, não sou em nome de Jesus, sou curada em nome de Jesus. E aí, me deu essa crise asmática e eu com as crianças, com as Zéias, e o Zé tentava falar comigo e eu fazia assim, Por quê? Na minha mente, eu estava pensando, tá tudo certo comigo, né? Vou chegar em casa, vou tomar um remedinho, um corticoide, no caso, né? E daqui a pouco isso passa. Só que eu não conseguia respirar. Eu não conseguia. Fechou. Pra mim fechou que assim, eu não conseguia respirar. E eu só conseguia olhar pro Zéias e dizer assim pro Zéias, tem algum... Onde a gente tá passando aqui, que era, né, tava indo pra casa, tem algum hospital por aqui? E ele disse assim, sim, aqui pertinho, o HU. E eu digo, então tu me leva lá. E foi a única coisa que eu falei. E depois não consegui falar mais, de tanta falta de ar, de tão mal que eu tava passando. Bom, chegamos no hospital. Glória a Deus. O Senhor preparou todas as coisas. Claro que é um procedimento de quem já chega passando mal, né? Óbvio. De quem já chega, né, com essa... As crises de falta de ar já passa direto, mas então eu já passei direto, fui atendida rápido, né? A princípio a Evelyn entrou comigo e depois o Zé entrou lá e tal. Enfim, mas por que eu tô contando tudo isso? Passei uma noite boa, graças a Deus, dormi, já levantei, fui no posto porque eu preciso ser reavaliada. Mas por que eu tô contando tudo isso pra vocês hoje? Porque eu estava pensando, né, nisso, Senhor, como é ruim passar por essas coisas, né? Como é ruim passar. Tu tá numa hora tão gostosa, tão agradável, né? Lá dentro da nossa igreja tava tão bom, tão gostoso, tão agradável, a unidade com os nossos irmãos, a gente, né, falando da palavra, o pastor trazendo um ensinamento lindo para cada um de nós, na palavra, cada um GC muito legal, porque cada um pode perguntar, então expor as suas dúvidas e juntos tirar as dúvidas. E um pergunta aqui, outro pergunta lá. Então foi um momento tão lindo, tão agradável, né? Pra nós, pra mim. E depois, no final, que era pra, né, terminar na nossa mente com
tudo certo, com chave de ouro. E terminou com chave de ouro, né? Mas por que a gente passa, né? Por essas coisas. E aí eu glorifico ao Senhor. Gente, vocês vão cansar de me ver aqui falando. Eu glorifico ao Senhor. Porque tem um povo que ama o Senhor e que entende quem Ele é na vida. E enquanto eu estava lá no hospital, já começamos um movimento, né, de colocar o meu nome no grupo de oração. E já pessoas se levantaram para orar. E é isso que é ser cristão. Uma das coisas, né? Ser cristão. O que é? É a unidade. Existe um hino, uma canção do Diante do Trono, que diz que a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. E aí o Senhor começou a me responder, né? O meu questionamento. Por quê? Por que passar por isso? Porque quando tá tudo muito certo, muito correto, não me entenda mal, né? Que o Senhor quer que a gente passe tristezas. Mas quando acontece algo ruim na vida de cada um de nós, há um movimento nossa, há um agir nosso para que corramos para o nosso socorro bem presente, que é Deus. E Ele se faz presente no meio de nós. E a canção que Ele me deu, na verdade, para mim, nem foi essa da unidade, né? Que é uma canção que eu sou apaixonada, muito antiga. Gente, eu não sou tão velha, tá? Mas eu sou... amo as canções novas, mas eu sou apaixonada pelas canções antigas. E aí, a canção que foi Palavras da Juliette, que daqui a pouquinho eu vou ministrar um pouquinho. E eu aqui orando, pedindo pro Senhor, né? E Ele me dando as canções, eu digo, é verdade. Aí eu comecei a pensar, nossa, que canção triste, né? Nossa, a letra diz ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. E eu, nossa, sofrer contigo. Mas que bom que nesse sofrimento, quando estamos em sofrimento, ou chorando, nós temos o nosso socorro bem presente, que é o Senhor. E Ele me deu uma palavra, obviamente, que está em João 16. A gente vai ler, olha, gente, eu vou ler, que diz assim, João 16, lá no 17, tá escrito assim, ó, as tristezas dos discípulos será transformada em alegria. Aí vocês imaginam, eu aqui nos meus pensamentos, pensando tudo isso que eu falei agora pra vocês. E aí a palavra que Deus me deu foi essa. Porque na verdade que eu me lembrei assim, o Senhor fez me lembrar assim, ó. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu fui procurar, digo, onde é que estava escrito? Digo, é verdade, Senhor. Mas por que eu tenho que ter bom ânimo? E aí eu comecei a ler. E aí quando eu li essa parte aqui, ó. A tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Eu entendi. Olha que coisa linda, o acalento do Senhor para mim nesse momento, né? De dizer para mim, calma, minha filha, calma, que a tua tristeza eu transformo em alegria. Ai, meu Deus, só Deus pode fazer isso com a gente, só Deus realmente pode encher o nosso coração de alegria. E aí eu vou ler, né? Mas eu não vou ler a partir do 17, eu vou ler João 16, a partir do 20, que tá escrito assim: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão.
mas a tristeza de vocês transformará em alegria. Isso aqui é uma promessa do Senhor para nossa vida. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. E assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então, meus amados, minhas amadas, Adri, linda, beijo. Eu quero dizer um negócio pra ti. Tá sofrendo? Tá doendo? Tá achando ruim? Tá triste? Tá chorando? Glória ao Senhor, porque o Senhor vai transformar essa tristeza em alegria. Confia na palavra do Senhor, confia no que Ele tem para te dar. E aí, lá no versículo, deixa eu ver, 30, diz assim: agora podemos perceber os discípulos falando para Jesus, né? Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso, cremos, viestes de Deus. E Jesus respondeu: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E aí vem o famoso versículo que diz: e eu disse a vocês que essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus do céu, que coisa linda, como o Senhor é glorioso. Como é bom. Pessoas do meu coração, como é bom a gente ter uma palavra que nos dá alegria, que nos dá entendimento, que nos dá esperança de que as coisas talvez não estejam como nós gostaríamos que estivesse. Eu não queria ter passado por aquilo ontem, eu não queria ter passado pela agonia de uma falta de ar, eu não queria ter ido pro hospital, eu queria ter feito soro. Dói, tá? Dói muito na mão quando eles pegam. Eu não queria, né? Pra mim tava tudo perfeito, tudo maravilhoso na igreja, com os meus irmãos, com os meus amigos, com a minha família. Mas eu passei, como diz a palavra ali, por uma aflição. Mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu essas aflições. Quando se entregou naquela cruz, quando morreu por mim, quando morreu por ti. Então, só por isso, nós podemos ter bom ânimo. Só por isso, né? Só por isso não, né? Por isso, por este plano de amor perfeito, nós podemos ter bom ânimo. Porque tudo que a gente passa de ruim, o Senhor transforma em alegria. E hoje eu tô aqui com alegria para compartilhar isso com vocês. Então, eu declaro que na tua vida hoje, se você está passando por alguma adversidade, por alguma aflição, né, em qualquer área da tua vida, na área espiritual, na área sentimental, na área financeira, eu declaro a palavra do Senhor na tua vida. Tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo para nós, e como diz a palavra, nós, depois da aflição, nós vamos ver a alegria do Senhor. E é por isso que eu quero compartilhar o hino Palavras da Lauriette, que diz assim: com gemidos que palavras
não podem expressar. Eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. A Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ele está junto contigo nessa aflição. Tu não estás sozinho. E eu glorifico o Senhor por causa disso. Desculpa a voz, desculpa o fôlego, porque a pessoa ainda está em tratamento da asma, mas é lindo o que o Senhor pode fazer, é lindo o que o Senhor faz conosco. Ele reaviva em nós a alegria, mas a gente só pode ser avivado nessa alegria porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso e num Jesus que morreu por nós naquela cruz. Que o Senhor abençoe muito, muito teu dia de hoje. E eu quero te convidar a confiar nas promessas do Senhor para tua vida. Amém? Beijo. Beijo para vocês. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar aqui de novo com uma palavra do Senhor para tua vida. Porque não somente para tua, mas para minha. Tu pode ter certeza que quando pessoas dizem assim, pregadores dizem assim, não sou pregadora, tá, gente? Mas pregadores dizem assim, a palavra passa por mim primeiro para depois eu poder liberar essa palavra. É verdade. Quando nós lemos a palavra, ela vai gerar uma transformação em ti. E aí, diante disso, tu vai sentir essa vontade de compartilhar essa palavra, essas boas novas. Por isso que o evangelho é chamado de boas novas, porque o Senhor, todos os dias, Ele tem um novo pra gente. Ele tem esperança, Ele tem amor, Ele tem graça, Ele tem sabedoria, Ele tem discernimento, Ele tem alegria para te dar todos os dias. Então seja cheio da alegria do Senhor no dia de hoje, amanhã, depois e eternamente. Entregue o teu caminho para Jesus e faça diferença na tua vida, na vida da tua família e na vida dos teus irmãos. Beijo.